Antes da gente ler esse texto, eu quero estar fazendo um agradecimento especial ao Ministério Infantil, aos adolescentes e todos que participaram ontem da programação para os pais. Eu creio que todos que estavam aqui gostaram muito, foi muito agradável, foi um período muito gostoso, onde a gente pôde participar de várias brincadeiras, mas o principal é estar em comunhão com a igreja, com os irmãos, com os nossos filhos. Isso é um privilégio para quem é pai. Como é bom a gente poder ter esses momentos bem gostosos, né? Por mais que eu tomei umas 2 tortadas, mas faz parte, né? Eu falei, se eu responder, as pessoas vão dizer, o pastor respondeu porque é pastor, né? Então eu não vou responder para dizer, nossa, o pastor não sabia. Desculpa, né? Mas o importante é que a gente possa estar celebrando todo mundo junto. Isso é muito bom. Eu fico feliz, né? E agradeço muito a Deus pela vida de meus filhos, né? Poder ver a Débora cantando, tocando violão, né? E os outros filhos, os pais devem ficar muito honrados ver seus filhos louvando a Deus. Tantos filhos. Eu soltei o vídeo já soltou o vídeo, né? Eu não curti ainda, mas lá em casa a turma já curtiram, né? Mas é legal a gente poder ter essa conexão, né? Ver os nossos filhos sendo bênção no reino do Senhor. Quantos pais preocupados com filhos adolescentes que andam sem rumo, e a gente poder olhar para nossos filhos e ver que a palavra que nós plantamos no coração, o caminho que nós ensinamos, hoje está sendo honrado. Isso é muito bom. E hoje, como Dia dos Pais, eu fico muito feliz, porque eu posso dizer, eu e a minha casa servimos ao Senhor. Isso é um privilégio. E se você ainda não pode dizer isso, continue orando, continue clamando, que com certeza um dia você vai poder dizer, eu e a minha casa servimos ao Senhor. Hoje você pode dizer, eu e a minha casa serviremos, porque é um futuro bem próximo. Basta a gente não desistir. Então, no livro de Gênesis, no capítulo 4, versículos de 6 a 11, a palavra do Senhor diz: o Senhor disse a Caim: por que você está furioso? Por que se transformou o seu rosto? Se você fizer o bem, não será aceito? Mas se não o fizer, saiba que o pecado o ameaça à porta. Ele deseja conquistá-lo, mas você deve dominá-lo. Disse, porém, Caim a seu irmão Abel: vamos para o campo. Quando estavam lá, Caim atacou seu irmão Abel e o matou. Então o Senhor perguntou a Caim: onde está seu irmão Abel? Respondeu ele: não sei, sou eu o responsável por meu irmão? Disse o Senhor: o que foi que você fez? Escute, da terra o sangue do seu irmão está clamando. Agora amaldiçoado é você pela terra, que abriu a boca para receber da sua mão o sangue do seu irmão. Mais uma vez, Pai, nós te agradecemos. Agora pedimos que tu venha e fale com cada um de nós através da tua palavra. É o que eu clamo em nome de Jesus. Amém. Que eu queria deixar como destaque para a gente poder pensar que só em Jesus a influência do caráter de Caim pode ser vencida. Só em Jesus a influência do caráter de Caim pode ser vencida. Você já se surpreendeu talvez com alguém por ter feito alguma coisa errada, ter tido algum motivo? Errou porque errou. Talvez esse comportamento ele tem sua referência justamente no caráter de Caim. Sabia? Nós podemos entender que nós podemos vencer esse caráter quando nos apegamos a Cristo, quando nós mergulhamos inteiramente no Senhor. Quando Deus questiona Caim: onde está o teu irmão? A justificativa de Caim: não sou eu o responsável por ele.
Será que Deus não sabia onde estava Abel naquele momento? Se nós pregamos e falamos que Deus é onisciente, onipotente, onipresente, Ele vê tudo, Ele ouve tudo, Ele está em todo lugar, por que Ele chegou questionando Caim dessa forma? Quantas vezes na nossa caminhada nós falhamos e nós não confessamos ao Senhor? Será que Deus não conhece o nosso coração? Será que Deus não conhece a nossa vida, o nosso dia a dia, que eu preciso estar falando? Mas a Bíblia é bem clara quando ela diz o que eu proferir, quando eu confessar. Lá em Romanos 10, 9 fala: com a boca você confessa para salvação. Então Deus queria que Caim tivesse o reconhecimento, que ele confessasse o seu delito. Da mesma forma, muitas vezes nós não recebemos bênçãos do Senhor porque nós não clamamos. Nós ficamos talvez presos na questão que Deus sabe todas as coisas e Ele vai me dar na hora que Ele bem entender, e não peço. Mas a palavra de Deus nos manda a clamar, nos manda a suplicar. Então, quando eu estou suplicando, com certeza Deus está me ouvindo, e Ele tem prazer em atender os pedidos dos seus filhos. E ainda mais quando a gente consegue entender que falhamos e precisamos de uma vida diferente. Quando nós entendemos tudo isso, nós conseguimos viver de forma diferente. Então, onde estão os reais motivos de Caim ter matado Abel? A palavra de Deus fala no versículo 6 do capítulo 4 de Gênesis: por que te iraste? E por que está descaído o teu semblante? Para a gente poder entender um pouquinho, desde o início do texto, no versículo 1, a palavra de Deus diz: Adão teve relação com sua esposa Eva e teve Caim, teve filhos. Então, a partir desse momento, Adão, depois de ter relação com sua mulher, ele gerou filhos. Aí Caim foi ser uma pessoa que cuidava da terra. Abel foi ser pastor de ovelhas. Quando vieram trazer a oferta ao Senhor, Abel trouxe a gordura dos animais, das primícias dos seus animais, e Caim trouxe dos frutos da terra. E a palavra de Deus diz que Deus se agradou mais da oferta de Abel do que de Caim. Muitas vezes a gente pode pensar: mas isso é injusto, os dois não trouxeram ofertas. E por que será que Deus se agradou mais da oferta de um do que de outro? Será que Deus está se agradando mais da minha oferta ou da oferta do outro irmão? Então, para a gente entender um pouquinho, o que Deus quer dizer com isso? Existem sentimentos que brotam no nosso coração, que possuem uma base legal, Tal era a condição de Caim em relação ao seu irmão Abel. O questionamento de Deus era para denunciar que Caim não possuía um sentimento verdadeiro perante seu irmão, ou perante Deus. Quando a gente olha lá em Hebreus 11:4, a palavra diz: pela fé, Abel ofereceu a Deus um sacrifício superior ao de Caim. Pela fé foi reconhecido como justo, quando Deus aprovou as suas ofertas. Embora esteja morto, por meio da fé, ainda fala. Então, o texto de Hebreus está dizendo que o sacrifício de Abel foi diferente, porque Deus conhece o nosso coração, Deus conhece o nosso sentimento, Deus conhece a nossa reação. Por isso que ele estava dizendo que o sacrifício de Abel foi superior ao de Caim. Muitas vezes na nossa caminhada nós não conseguimos entender isso. Deus consegue detectar o nosso caráter. Deus conhece o nosso caráter e as nossas pessoas. E com certeza, imagino eu, que talvez a oferta de Caim
trouxe dos frutos da terra, talvez ele colheu justamente o que ele nem plantou. Ele trouxe a oferta daquilo que ele nem tinha produzido. Não houve um sacrifício dele para ofertar. A diferença de Abel. Abel teve que cuidar dos animais por um longo período, para depois trazer o seu produto. Mas como Deus tinha criado todas as coisas, e Caim talvez se aproveitou da situação. Ele não fez aquilo com carinho, com o sentimento que Deus queria, com um propósito. Muitas vezes nós viemos ofertar, porque eu tenho que dar, né? Não, você vai ofertar porque você está reconhecendo que Deus é superior na tua vida. Você está reconhecendo quem é soberano na tua caminhada. Se Deus está me proporcionando saúde, se Deus está me capacitando, é justo que eu possa retribuir. Eu tenho que aproveitar a oportunidade. Então nós temos olhando para Caim, nós temos um perfil de um homem homicida, um homem cheio de problema, que ele aborda os seus projetos, porque ele não consegue ouvir o conselho das pessoas, não consegue ouvir os conselhos de Deus, e ele consegue fazer o que a sua própria vida quer realizar. A sua rotina, ele não muda a sua rotina, ele deixa de lado as suas responsabilidades, e ele faz uma inversão de valores. Ele fica mais preocupado com o seu sentimento particular do que com o que Deus pode fazer na sua vida. Por isso que Deus fala: por que você está triste? Por que você está triste? Muitas vezes esse sentimento de tristeza, esse sentimento, ele acaba me tirando a sintonia da comunhão com Deus. O sentimento de eu sou o menor de todos, ou eu não consigo as coisas, ele me leva a me afastar da presença do Senhor. Ele acaba rompendo um acesso que eu posso ter a mais com Deus. Justamente Deus quer nos transformar. Deus quer revelar algo especial na nossa vida. Deus quer revelar um comportamento verdadeiro e digno. E Caim não tinha esse comportamento digno de alguém que queria apresentar um culto agradável a Deus. Ele estava preocupado: eu tenho que levar alguma coisa, eu vou levar. Mas ele não estava preocupado com o que ele estava fazendo. Era um ato especial a Deus, era um culto racional ao Criador. E muitas vezes nós falhamos porque fazemos assim. Porque se eu não der meus dízimos, minhas ofertas, eu não vou ser abençoado. Mas você não tem que dar porque você quer ser abençoado. Você tem que dar porque você é submisso a Deus. Porque Deus se agrada com a tua oferta. Amados, não existe justificativa para o pecado. Não existe você procurar. Final do versículo 7 ele fala: mas sobre ele tu deves dominar. Deus é bem claro quando ele fala para Caim que ele poderia dominar o seu pecado. O pecado não era maior do que ele. Mas se não o fizer, saiba que o pecado ameaça a porta e ele deseja conquistá-lo, mas você deve dominá-lo. O pecado, ele está sempre rodeando, ele está sempre tentando nos tirar da presença do Senhor. Ele sempre procura algo para fazer com que a gente possa desfalecer. Mas é nossa obrigação fugir das tentações. É nossa obrigação fugir. Caim passou o tempo com Deus, sendo confrontado e esclarecido. Mas em seguida ele resolveu fazer a sua própria rotina. Quando ele levou o sacrifício, Deus conversou com ele. Mas qual foi a melhor decisão dele? O conselho de Deus para Caim apontava para uma superação dos limites. Ele podia
sentimentos e deixar que Deus o governasse. Não seus sentimentos o governassem, mas ele preferiu seguir o seu conselho. E a decisão de Caim foi qual? Deixar que o seu sentimento de tristeza, de amargura o governasse. O pecado, ou o fruto do nosso pecado é a nossa decisão. Nós pecamos porque nós tomamos uma decisão de pecar. Você não toma uma decisão de errar sem você ser consciente. Todos nós temos a consciência do que é certo e do que é errado. E Caim e Abel, eles tinham essa consciência também. Mas Caim preferiu fazer conforme a sua vontade. E a vontade dele não era a vontade de Deus. Mas quando a gente se encontrar com Deus, ou diante de Deus, qual vai ser a nossa justificativa para Ele? Pelos nossos comportamentos talvez descuidados. Qual vai ser a nossa justificativa quando nós fomos confrontados com os nossos erros? Ah, Senhor, eu não sabia. Ah, Deus, as pessoas me induziram. Ah, Senhor, eu fiz tudo errado. Quando nós somos confrontados, é para que haja mudança. E Deus nos dá essa oportunidade. A palavra de Deus, vai em Deuteronômio, ela fala: pus diante de ti vida e morte, bênção e a maldição. Escolhe, pois, a vida para que vivas. Opção. Eu estava conversando com o Dirceu hoje pela manhã, e ele falando sobre uma pessoa que mora embaixo da ponte. Eu falei: o que as pessoas têm feito por ele? Ele disse: muita coisa. Já foi confrontado diversas vezes, foram lá, mas ele não quer sair daquele local. Para ele está muito bom ali, está numa zona de conforto. Ele não quer uma mudança de vida. E muitas vezes nós também agimos assim. Somos confrontados em todo o tempo com a palavra. A palavra está nos mostrando que é verdade. Nós olhamos e vemos o testemunho das pessoas e sabemos o que é verdade, mas não queremos sair da nossa zona de conforto. Está muito legal, está muito bom assim. Eu prefiro viver dessa forma, mas a palavra de Deus fala: coloquei diante de ti vida ou morte, bênção ou maldição. Mas Deus ainda nos orienta: escolhe, pois, a vida. Ele nos dá a oportunidade para que vivas. Então, se Ele está nos dando a oportunidade de escolher, e Ele dá a oportunidade e dá a direção. Ele não colocou ali: eu estou colocando vida ou morte, escolha o que você quiser. Ele nos orienta para a gente escolher o melhor. Mas muitas vezes nós optamos em receber maldições, escolher a morte, porque a vida, muitas vezes, eu tenho que abrir mão de muitas coisas. E se eu escolher viver do jeito que eu estou vivendo, eu não preciso fazer muito esforço, é só continuar vivendo da mesma forma. E o sacrifício de Jesus na cruz foi justamente para que o homem pudesse entender tudo isso. Deus fez uma escolha em dar o seu próprio Filho para que nós pudéssemos viver uma vida diferente. É opção. Nós temos que fugir desse modelo de Caim. Caim escolheu o que era errado, tendo na sua frente como viver de forma diferente. Nossa esperança tem que ser em Deus. Deus é o preservador da vida. Somente Ele tem esse poder. Aí no versículo, nós não lemos, mas em Gênesis 4:15, a palavra de Deus diz: e pus o Senhor um sinal em Caim. Deus colocou um sinal na vida de Caim, ou em Caim, para que ele não pudesse ser destruído. Mas o Senhor respondeu: não será assim.
se alguém matar Caim, sofrerá 7 vezes a vingança. E o Senhor colocou em Caim um sinal, para que ninguém que visse e encontrá-lo o matasse. Deus, Ele quer nos preservar com vida, para que a gente tenha oportunidade de se arrepender. O propósito de Deus é nos dar vida e vida abundante. Mesmo Caim falhando, mesmo Caim talvez não conseguindo suportar o castigo que ele tinha recebido, Deus estava dando uma oportunidade de redenção. Quando nós conseguimos observar isso na nossa caminhada, quando nós conseguimos ver que Deus zela de nós, por que será que Deus colocou esse sinal em Caim, para que ele não morresse? Justamente pelas primícias. O que é primícia? Quando a gente pensa assim, existem momentos que nós perdemos algo para preservar a primícia. Deus preservou Adão porque é a primícia da sua criação, das suas mãos. Quando a gente vê na criação, tudo houve uma ordem e tudo foi criado. Mas quando Deus foi criar o homem e a mulher, literalmente Ele colocou a mão no barro. A primícia das mãos do Senhor é o homem, é o ser humano. E diante do clamor de Caim, Deus colocou um sinal sobre ele, porque Caim era a primícia de Adão. Era o primeiro, o que ele gerou. Então Deus preservou a vida. Por que Deus quer preservar a nossa vida? Por que Deus não criou o homem para morrer? Porque nós somos a primícia da criação. Nós somos algo especial que Deus criou. Deus não criou o homem para morrer, mas o homem escolheu a morte. Deus criou o homem para viver eternamente. Por isso que houve a necessidade da intervenção divina mais uma vez no caminho do homem, para que ele pudesse obter uma vida eterna. E Deus fez isso com Caim. O sangue de Abel clamava desde a terra por justiça, imputando sobre Caim a condenação. Mas ele se fez errante, ele se fez uma pessoa que andava sem rumo, mas Deus proveu o livramento para a sua vida, e foi através do sangue de Cristo derramado lá na cruz que Ele nos trouxe uma nova vida. A terra clama, ou a terra nos condena com o sangue de Jesus que foi derramado, para que a gente venha a se arrepender. Hoje o sangue de Jesus clama nos ouvidos do Pai, mas Ele sempre clama para não nos acusando, mas para pedindo para que Deus se compadeça do ser humano, para que Deus se compadeça dos seus filhos. E com certeza esse clamor está reivindicando ao Pai a nosso respeito, está pedindo para que o Pai nos perdoe. O clamor de Deus, de Jesus para nossas vidas, não é para condenação, mas é para livramento. Lá em 1 João, a palavra de Deus fala: e o sangue de Jesus, seu Filho, nos purifica de todo pecado. O sangue de Cristo nos purifica de todo pecado. 1 João 1,7. É isso que Deus quer que a gente entenda, essa purificação, esse livramento. Livramento quando nós reconhecemos o nosso próprio limite, e quando nós confessamos a nossa culpa. Quando nós confessamos, e aí em 1 João 1,9 a palavra fala: se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar, ou perdoar os pecados,
e nos purificar de toda injustiça. É isso que Deus quer fazer na nossa vida. E é nessa confiança que Deus colocou um sinal em nós também. A palavra de Deus diz que nós receberíamos um selo, uma marca da promessa de Deus. Qual é essa marca que Deus tem imputado no ser humano? Lá no livro de Efésios, a palavra de Deus fala: fosseis selados com o Espírito Santo da promessa. A marca, o nosso selo, né? E ainda ele fala: o qual é o penhor da vossa herança. Então Deus está falando que nós, como Caim, merecíamos a morte. Como Caim, nós também recebemos uma marca. Mas essa marca para nós é para que o inimigo não tenha poder. Efésios capítulo 1, versículos 13 e 14, se eu não estou enganado, fala sobre isso, né? Então nós somos selados com o Espírito Santo da promessa, o qual ele é o penhor da nossa herança. Amados, nós fomos marcados e pagos com um preço alto. Esse preço alto é para remissão, para que a gente reconheça. Então por que Deus recebeu a oferta de Caim? Aliás, Deus não recebeu, não é? E por que Deus aceitou a oferta de Abel? Acontece que no fim dos tempos, né? Quando Caim trouxe esse fruto da terra, no versículo 13, de 3 a 5 de Gênesis, né? Caim trouxe o que não era dele, e Abel trouxe justamente o que ele tinha produzido. Então Deus quer que a gente possa observar que a oferta, ela não pode ser comprada, é algo especial. Não podemos enganar a Deus com nossas bajulações. Deus não se engana, Deus não precisa de bajulações. A visão de Deus, se é uma oferta correta ou não, ela está mais ligada à motivação do coração do ser humano. Deus vai reconhecer conforme a motivação do teu coração. A motivação daquele que ofertou, é isso que Deus observa. E Deus não se agradou da oferta de Caim, mas sim de Abel, porque ele conhecia o coração. E é isso que Deus quer que a gente viva. Existia algo no coração de Caim que não agradou a Deus. Será que existe algo no teu coração que não está agradando a Deus? Que você precisa de um conserto? A palavra de Deus fala: se você está triste com teu irmão, vai primeiro acerte com teu irmão, depois venha e oferte. Deus conhece a motivação do nosso coração. Deus conhece os nossos sentimentos. Então, como que nós estamos reagindo? Caim tinha um coração maligno. Abel tinha um coração de um verdadeiro adorador. É isso que nós precisamos ter. Nós precisamos ter esse coração de verdadeiro adorador. Nós temos que ter uma intensidade, uma velocidade muito grande para deixar essa personalidade de Caim da nossa vida, para que ele possa parar de dominar os nossos sentimentos, as nossas ações. Nós precisamos investir no caráter de Abel, um caráter que tenha a figura do Messias, um caráter que tenha a figura do Salvador, aquele que está disponível a amar, aquele que está disponível a fazer a sua vontade na nossa vida. Quando Caim ouviu a voz do Senhor, ele ficou irado, mas porque ele não se julgava cuidador do seu irmão,
Mas Deus conhecia, Deus sabia o que ele tinha feito, Deus sabia que ele tinha tirado a vida do seu irmão. Mas a palavra de Deus nos orienta que nós temos que seguir o conselho do Senhor, para que Ele possa governar os nossos sentimentos. E nós temos que escolher qual caminho nós vamos seguir. Nós vamos seguir o caminho de Caim, de uma pessoa frustrada, de uma pessoa egoísta, de uma pessoa que só pensa nos seus sentimentos, ou vamos seguir o caminho de Abel, de um verdadeiro adorador, daquela pessoa que estava disposta a obedecer por um tempo? É isso que Deus quer de nós. Como você tem agido no dia a dia? Você está disposto a obedecer? Você está disposto a viver uma vida segundo o modelo de Caim ou conforme o modelo de Abel? Caim necessita misericórdia todo o tempo. Abel vive pela graça, por aquele favor merecido, e a fé que transborda o nosso conhecimento. Amado, anote bem esse versículo lá de Deuteronômio 30, 19. Pus diante de ti vida ou morte, bênção ou maldição. Escolha, pois, a vida para que vivas. Guarde isso no teu coração. Guarda isso bem implantado no teu coração, que com certeza quando você arraigar isso na tua vida, você vai viver de forma diferente. A escolha é nossa, mas a orientação é divina. Se você seguir o conselho do Senhor, com certeza você vai ser superabundante.